Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sam Motors. Avenida Ipiranga 7110. E GBOX. Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques. Nosso Dois Toques desta terça-feira, véspera de abertura do Campeonato Gaúcho. O Grêmio amanhã com o Caxias na Arena e o Inter na quinta-feira, lá no Alfredo Jaconi, com o Juventude. O Inter que está garantindo aí vaga na final da Copa São Paulo. Vencendo o Corinthians, finalzinho de jogo, vai vencendo por 3-1 e espera amanhã quem será final de jogo. Jogo encerrado, final de partida, o Inter então classificado. Vai chegando mais uma final de Copa do Brasil. E amanhã conhece seu adversário, Grêmio Oeste, ou seja, a grande possibilidade de um clássico Grenal na decisão da Copa São Paulo. Hoje foi a volta de Renato, a reapresentação de Renato ao Grêmio, e ele falou sobre todas as mudanças que encontrou feitas pelo presidente Romildo Bolzan. Para tratarmos desse e outros assuntos comigo, Mário Sérgio Martins. Tudo bem, Mário? Tranquilo? Fizemos a nossa parte, depende do Grêmio amanhã. Serginho? Vai fazer a parte também? Espero que sim, né? O Grenal tão esperado do ano passado, esperamos tanto Grenal. É verdade, se esperou o Grenal em semifinal de Copa de Libertadores da América, final em Copa do Brasil. Quem sabe agora a gurizada proporciona essa possibilidade de termos o clássico Grenal aí na Copa do Brasil. Os paulistas têm que aguentar. Copa São Paulo. Os paulistas têm que aguentar um Grenal no Pacaembu. Vai ser bonito. E Giovanni de Oliveira, se é Oliveira não precisa dizer absolutamente mais nada, né? Já diz tudo, né? Só ansioso também para ver no aniversário de São Paulo o maior clássico do futebol brasileiro, né? É verdade. Nepotismo no programa agora aqui? Não, aí não tem parentesco nenhum, mas é que Oliveira é Oliveira. É totalmente diferente, sou Giovanni de Oliveira. É Oliveira, né? Muda tudo, muda tudo. Bom, você nos assiste nos canais 24, 500 e 24 da Claronet para as principais cidades do nosso Rio Grande do Sul, mas para o mundo vamos ao vivo em todas as plataformas digitais, no Twitter, no site, no YouTube, no Face. No Face, inclusive, você participa aí fazendo o programa conosco, né? Mandando a sua crítica, a sua pergunta, interagindo, também compartilhando. É importante que você compartilhe nos seus grupos, peça que seus amigos compartilhem, para que mais pessoas também conheçam a RDC TV, uma emissora ainda jovem, com 1 ano e meio, vamos para 1 ano e meio no ar, então é importante que você faça isso. Porque você acessando aí, digitando RDC TV, você acessa qualquer uma das plataformas digitais e assiste em qualquer lugar do mundo aonde você estiver. Também o Instagram da RDC para acompanhar os bastidores da emissora e o meu Instagram pessoal também, Cadu Oliveira Dois Toques. Me adicione lá para que a gente possa conversar sobre as coisas do futebol, sobre as coisas do esporte, sobre as coisas da dupla Grenal. Nosso Dois Toques para cima, Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é nossa área. Masal, 65 anos, nossa força e tradição. E GBOX, que é o seguro e proteção para a sua família. Uma instituição também genuinamente gaúcha, exemplo da RDC, mas mais do que centenária, né? Então é o caminho certo para sua segurança e a sua segurança também da sua família. Bom, hoje tivemos a volta do Renato. E o Renato, olha, a gente tem aí a coletiva dele falando exatamente sobre essas questões. Ele chegou, ou seja, hierarquia, decisão evidente que ele foi comunicado, que ele teve conversa com o presidente Romildo, mas não se discute o que foi decidido pela direção. Uma postura realmente como tem que ser um profissional, até do nível do gabarito do Renato, e um funcionário do clube, né? Mas o que chama mais atenção, o que vem desencadeando tudo, né, Sérgio, tu como conselheiro, evidentemente, essa situação que se criou assim em plena a pré-temporada, em plena a volta, ou seja, uma decisão, com todo respeito, né, ao posicionamento do presidente Romildo, às declarações do presidente Romildo, o comunicado do presidente Romildo, mas essa foi uma decisão tomada recente, não foi uma tomada lá antes das férias, durante as férias, tá? Foi uma coisa muito grave que aconteceu aqui. E tudo está desencadeando exatamente na questão do Jean-Pierre, que ontem, né, houve uma nota do departamento médico do Grêmio, quer dizer, dizendo que ele tinha jogado algumas partidas, brincadeira, pelado do futebol, como se diz, durante as férias, que não teria cumprido, né, o que o departamento médico determinou a ele. Ele, pelo contrário, ele disse que cumpriu todas as determinações, até inclusive do departamento médico, que tinha sido liberado pelo departamento médico, ou seja, então uma nota da
do departamento médico e uma nota também do jogador. Ou seja, isso caracteriza que algo existe, né, Sérgio? Cadu, a gente de fora é difícil de falar, a gente só pode falar pelo que... É evidente que sim, de fora, mas essas são... A gente pode discutir o momento que foi feita as modificações lá dentro do clube. Agora, quanto a fazer ou não fazer, só quem está lá no dia a dia pode saber. Eu posso divergir a respeito, eu particularmente teria feito em dezembro essas modificações. Mas isso é uma coisa muito pessoal das pessoas que estão trabalhando nele. Quanto ao Jean-Pierre, o próprio Renato disse que isso eu, agora estou indo pelas palavras do Renato. O Renato mesmo disse que ele também tem culpa. Então, aqui de fora, Cadu, é muito difícil, principalmente falar em termos médicos, que a gente não conhece. Mas ninguém está entrando nessa não, questão. Eu não estou, mas eu estou dando a minha opinião, só, Cadu. Eu não estou indo contra o que tu relataste, eu estou dizendo a minha opinião. Não, eu só estou relatando o que aconteceu. Sim, eu estou te falando. Agora, que é meio assim, causa um pouquinho de espanto o tempo que esse jogador está fora por uma lesão, que teoricamente o máximo é 30 dias, isso sim, isso a gente pode estranhar. Agora... Serginho, se me permite, Cadu, existem algumas evidências em relação à entrevista do Renato e tudo que aconteceu antes, tá? O Renato é um cara muito inteligente e é um bom treinador de futebol. O presidente do Grêmio é um cara muito inteligente, um cara político e está administrando bem o Grêmio. Eu não tenho dúvida de tudo que aconteceu, que isso partiu da cabeça do presidente e do Renato. Né? Porque o Renato, na verdade, de forma inteligente, não se meteu, buscou de novo vestiário para ele, né? Porque a gente sabe que o Grêmio, com algumas as questões que estavam acontecendo, poderia perder o vestiário em 2020, poderia, como aconteceu no final de 2019, com alguns jogadores que ele fatalmente deu aviso prévio para o André hoje, deu aviso prévio. Descobriu que ele tem a paixão pelo Thiago Neves, né? Mas que não assina embaixo. O Thiago Neves vai cuidar da sua vida. O Thiago Neves foi campeão foi vice-campeão da Libertadores com o Renato, perdendo o título em pleno Maracanã há 13 anos atrás. As evidências nos mostram o seguinte: o Renato não fez, mas autorizou a fazer. Isso que aconteceu. Não tem, Renato. Mas até porque o presidente é o seguinte, o presidente formam uma excelente dupla. Lógico, e fazem muito bem para o Grêmio. E o Renato ter dito, olha, estou perdendo o vestiário e tem algumas coisas lá que não estão legal. Vamos resolver isso. E ajuizadamente, como disse um diretor do Internacional, Renato, claro que passou por uma cirurgia, mas ele foi resolver o problema dele lá no Rio de Janeiro. Enquanto isso, o Grêmio, sem vice de futebol, resolveu, claro, tu discute assim, foi agora, mas isso se resolveu no final do ano, vamos resolver no início. E o Grêmio acho que resolveu muito bem. E o Renato, que me chama a atenção, que ele deu uma entrevista que mais foi um discurso onde se não se ouvia ainda nada, ninguém, um pio. Né? Isso mostrou inteligente. Eu não estou criticando, eu acho que fizeram bem, fez muito bem para o Grêmio isso. Além, Maurício, a questão da declaração do Kahneman. Que o presidente soube administrar muito bem. Ou seja, né, a declaração que ele deu, ou seja, que aí tiraram quem não tinha que tirar, isso, ou seja, e aí não tiraram quem tinha que tirar. E a referência era clara, era em relação ao CEO, o Carlos Amodeu. Sim, mas isso aí é o que eu quero dizer, Sérgio, que tem coisa errada, porque o jogador não tem que dar esse tipo de declaração, como também o seu Jean-Pierre não tem que dar questão de nota. Cadu, o jogador de personalidade dá, Cadu. Hoje o próprio Renato citou várias vezes o nome do Amodeu, que é responsável financeiro, evidentemente. E isso não vai contra. O jogador de personalidade tem que dar esse tipo de declaração. Eu vi, quantas vezes nós vimos, e eu não estou aí contrariando, eu estou só fazendo um paralelo que eu acho importante, e é por isso, inclusive, que renovou mais um ano o contrato do Alessandro. Ele fez várias vezes, quando ele vai para uma entrevista, ele faz entrevistas fortes. Mas não, eu acho importante. Mas eu não concordo nem com o Kahneman, nem com ele. Eu quero dizer o seguinte: o Grêmio conseguiu resolver um problema que podia ser muito grave e que não é de agora. Porque o que aconteceu? Se o jogador veio reclamar, é porque, evidentemente, estava numa zona de conforto. Evidentemente, interessava para os jogadores o que estava acontecendo, que eu não sei o que estava acontecendo, mas não era melhor para o futebol do Grêmio. Entendeu? E o Renato, na forma inteligente dele, resolveu e disse, não mandou o presidente, combinou com o presidente, olha, resolve tu, que é o maior mandatário do clube. E o presidente entendeu muito bem que para retomar essas questões do futebol, só tinha isso para fazer. E o fez
E, gente, não merece crítica. Não, A gente não sabe o que está se passando lá dentro. Isso que eu disse. Agora, a entrevista do Renato, eu acho que ela é, ao mesmo tempo que uma solução, ainda um sintoma. Porque, assim, o Grêmio hoje não tem uma figura forte do futebol. Não tem. O Klaus é um executivo e o presidente, por mais que acumule a função, ele é presidente. Ele tem milhões de coisas a mais para fazer. Eu tenho certeza que tivesse o Renato aqui, a entrevista do Kahneman teria sido diferente, a situação do GP Não teria sido acontecido. diferente. Não teria Exatamente. acontecido. Não teria então, acontecido. o Renato hoje Não ele deu uma teria entrevista muito política, certeira até. Eu achei muito legal, muito interessante a sinceridade dele na questão do André, né, quando ele disse, por exemplo, foi criticado... Dispensou o André. Dispensou o André na entrevista. Não, mas o presidente disse aqui, disse publicamente, disse aqui num programa especial que nós fizemos com o presidente Romildo, que ele disse que de uma oportunidade, uma negociação do André, ele seria. Claro. Também se confirmou em relação ao Diego Tardelli, que acabou acontecendo. Em relação ao futebol, ele também foi bem claro, questionado aqui. Ele disse assim, e o vice de futebol, somente após que eu alinhar tudo que precisar, eu anuncio, e que segundo ele será no final. Por isso Mas que eu essa entendo de fevereiro. aí, Cadu. Agora de fevereiro. essa- Aliás, de janeiro. Essa falta de alguém forte no vestiário, já que o Renato estava de férias, o Renato, como treinador, também acaba ocupando esse espaço, hoje sem um vice de futebol, foi ela que permitiu exatamente que houve um ruído importante. O Serginho, isso aí muda a hierarquia do futebol, mas é uma decisão do presidente. Mas foi Ou seja, cirúrgico. Tu anunciar, tu formar todo o departamento de futebol, fazer todas as alterações e após anunciar o vice de futebol, o Serginho tem até um nome que chama disso aí, né? Mas deixa para ele. Pois como é, mas que eu ele acho chama. o seguinte... Deixa foi, para ele. Cadu, o que eu Ele quero- disse até na frente de um candidato a vice-presidente de futebol. Ele Mas, disse isso. Cadu, mas não quer dizer que não foi Não por tem acaso. papas na língua, né, Serginho? Oliveira. Só ri, ele só ri, né? Ele Não, só mas ri. é que eu acho o seguinte, é que eu tenho gente que está há muito tempo no futebol, estudei várias coisas e tem que passa no futebol. O futebol, ele pode dizer que mudou muita coisa, mas algumas coisas não mudaram, certo? Eu tenho uma teoria que eu acho que todas essas mudanças poderiam ser feitas e deveriam Não, ser feitas. isso é evidente que Tá. sim, né? Agora, Isso é evidente. eu acho que o desgaste do presidente, no caso específico, é muito grande nesse tipo de coisa. Depois, quando ele voltar lá para a cadeira dele, o desgaste dele lá dentro do vestiário foi muito grande. É o meu modo de pensar. Eu acho que não. Eu acho que Não, o acho Serginho que tem não. conhecimento do vestiário. eu Tem aprendi, conhecimento, eu também aprendi, conheço eu bastante. aprendi, vestiário. eu convivi com um dos maiores ganhadores, maior de Fábio todos, Koff. Fábio Koff, tá? Tanto em 1983, ele como presidente campeão da Libertadores, depois na década de 90, o Dr. Fábio Koff dificilmente ia no vestiário. Agora, quando ele entrar no vestiário, os jogadores se mexiam tudo. Opa, o que o homem veio fazer aqui? Tu entende? Entendi. Mas eu acho que foi Eu ainda cirúrgico. sou- É a forma do presidente Bolsonaro. claro, cada um tem sua forma de trabalhar. Administrar, e não foi à toa o momento. Eu acho que não foi à toa o momento. Mas eu não estou condenando, Se filho. isso está errado ou certo, nós vamos ver logo ali. Mas eu acho que ele agiu certo. O resultado que nós vamos ver logo A adiante. necessidade se levava a isso. Exatamente. Era Até necessário por isso, ser feito isso. Até porque eu discordo muito quando dizem aí que fazem, tanto o Grêmio Internacional, o presidente tem que ter os vice-presidentes. Grêmio Internacional são presidencialistas. Quem manda prender e soltar é o presidente. Não, mas isso nós sabemos, Serginho. Não, isso é evidente, Sérgio. Mas isso que eu estou te falando. Isso é evidente, Sérgio, mas tu sabe que o vestiário é sagrado. É verdade, Os jogadores também só respondem por duas coisas. Principalmente pelo conhecimento. Se não conhece, ele olha assim, sabe nada. Tu sabe disso. Não, pelo conhecimento. Né? e hoje até- E também E hoje está até complicado no outro sentido, Cadu. Hoje tu entra no vestiário, qualquer jogador está ganhando 150 mil reais. Também. E é pouco, né? Não, estou falando qualquer um. e é Aí pouco, ele olha incrível. para ti assim, entra um cara lá, olha, qualquer executivo aí fora ganhar 60, 70 mil é um baita de um salário. Olha, não são todas as empresas que pagam um executivo desse tipo de valores. Aí tu entra no vestiário, o jogador olha para ti e vê, cara, que esse cara quer aqui? O que ele ganha num ano, eu ganho no Por mês. isso que eu digo, É ele complicado. respeita pelo conhecimento de futebol, né, e também por ser o gestor, por realmente ser um comandante. Ele respeita por isso. Mas vamos ver o que o Renato falou exatamente em todas essas questões aí, nessa chegada dele, como é que ele participou, não participou, acompanhou.
em relação a essas mudanças todas que aconteceram. Na realidade, foi da semana passada para cá, né? Não sei se mais algumas mudanças também vão acontecer. Então, essas coisas, o presidente estava no Rio de Janeiro de férias e ele estava me informando das decisões que o clube estava tomando. E eu sempre falei para vocês que eu sou empregado do clube. Eu tenho hierarquia. Isso eu nunca deixei de falar para vocês. O presidente me informava, tomava as decisões. E eu não tenho que entrar muito nesse assunto, porque, como já falei, a hierarquia do clube é de cima para baixo. Fiquei só triste porque eram bons profissionais, nos ajudaram bastante. Mas faz parte. O futebol é assim mesmo. Alguns membros da comissão técnica, é treinador. Sempre acontecem essas coisas com a gente. Quanto à nota do Jean, eu não quero entrar muito nesse assunto. Hoje eu tive uma reunião com o grupo, eu já tive uma conversa com ele. Quinta-feira ou sexta-feira eu vou ter outra conversa após a nossa estreia no campeonato. Vou dar alguns conselhos para ele, vou conversar com ele. Pode ter certeza que em breve ele estará já no grupo, treinando com a gente. Ele sabe que ele é importante, sempre nos ajudou. Pode ter certeza que ele vai nos ajudar nesse ano de 2020 também. Então, isso é mais um probleminha que é muito fácil de resolver. O outro assunto, você colocou outro? O Kahneman, né? Ah, não, o Kahneman. Está tudo no controle. Está tudo certo, está tudo certíssimo. O Kahneman é a maneira dele, é o nosso pitbull, dentro e fora do campo. Eu já conversei com ele, ele interpretou de uma maneira errada as decisões, entendeu? Até porque não cabe aos jogadores, não cabe ao treinador, no momento que a diretoria toma uma decisão, juntamente com o presidente. É por isso que tem hierarquia no clube. É de cima para baixo, não pode ser de baixo para cima. Então, nós somos pagos para trabalharmos, para procurar darmos títulos, dar sempre os melhores resultados para o clube. A gente não tem que ficar opinando, se metendo numa decisão que vem lá de cima. Então, esses assuntos todos, praticamente, já estão esquecidos. Eu mesmo conversei com o grupo, nós não vamos mais tocar nesse assunto, porque não é problema nosso. Está tudo resolvido. Meu grupo está preparado para estreia amanhã, eu acho que isso é o mais importante de tudo. Eu pude treinar a parte tática bastante ontem, hoje novamente. Então, meu time está preparado para a estreia. Espero que a gente tenha um bom público amanhã na arena, porque tem grandes chances de nós termos estreias dos jogadores que chegaram. Então, o público tem que comparecer, como sempre compareceu, para nos incentivar. É início de temporada. É lógico que a nossa equipe não vai estar 100%, porque é uma coisa impossível. Mas nós estamos com saudades da arena, nós estamos com saudades da nossa torcida. Então, espero que, acima de tudo, amanhã a gente faça uma boa estreia diante do Caxias. Não tem pessoa mais capacitada, evidentemente, que o Renato para conseguir essas questões aí de grupo, essas declarações, como ele mesmo disse, é uma decisão questão de hierarquia, mas que o presidente conversou com ele, estava ciente de tudo, não se discute, ele se colocou até como realmente um profissional tem que se colocar, e também como funcionário do clube. Mas se essas questões de vestiário, isso prova que existe um desequilíbrio, não dá para negar a declaração do Kahneman, a nota do Jean-Pierre. Agora, ele para colocar nos seus devidos lugares, não tem pessoa mais capaz. Se começar a ganhar, vai tudo para baixo do tapete. Não, o futebol é assim, né? Mas para te ganhar, as coisas têm que estar de uma maneira correta. Alinhadas, né? Tem que estar alinhadas. Se as coisas não estão alinhadas, tu não ganha. O Renato apazigua tudo lá e acerta tudo. Eu acho que o Renato tem uma grande vantagem dos treinadores em geral, que ele é boleiro, conhece o vestiário, fala a língua deles e sabe se impor. Ele é do ramo. Não, e não é por também. Quando o Renato vai para 3 anos e meio à frente como técnico do Grêmio, é que eu sempre digo, o Renato é uma instituição dentro de uma outra instituição. É verdade também isso. O Renato tem toda essa capacidade. Quem é o técnico? A pessoa que tem uma estátua. Aquela bela história que a gente Mas diz. isso é uma conquista do Renato. Ele conquistou isso como jogador, como técnico. Hoje ele deu uma tirada forte também, se mexeu
Os que estavam na entrevista, ele falou que o pessoal estava escolhendo camisa, o número da camisa, não sei o quê. Disse que o Matheus Henrique teria pedido o número 7. Ele disse, guri, não pega essa, que essa é muito pesada para ti. Mas acabou levando. Não sei. Levou, assim, não, Então ele é o menino tranquilamente. Não, deve ter dito. Bom, mas o Grêmio, falando um pouquinho das coisas do campo, já que essas todas são questões extra-campo aí, né? Porque amanhã tem bastante Grêmio, né? Amanhã o Grêmio está... Amanhã Começa às 5h30. Às 5h30 a Copa São Paulo, depois às 8 tem... Estreia no Gauchão. Estreia no Gauchão, e depois de noite tem o mesclado do Grêmio jogando na seleção lá, né? Tem 4 lá, agora lá. O Caio foi confirmado hoje. Bom, então, a gente ia falar sobre exatamente por isso, quando eu entrei nas questões aí de campo, exatamente sobre isso, né? O Grêmio oficializou hoje a contratação, porque já estava definida, né? Ela só veio o anúncio oficial. Um lateral, o que está servindo. Embora ele até então não era, né? Hoje é, porque no jogo contra domingo apenas o Matheus, só o Mateuzinho, né? Todos os gaúchos que estão servindo a seleção, apenas o Mateuzinho depois até foi substituído. Os outros gaúchos todos. E aí, quando substituiu, o Peru tomou conta do jogo, né? Não, estou me referindo a essa questão. Mas outra coisa, é o tipo do joguinho, todos aqueles jogadores, sabe, tecnicamente são maravilhosos. Mas em termos, não tem força. Eu acabei não só vendo o jogo, só toque. A hora que o Peru perdeu o medo de ir para cima deles, botou força e o que está fazendo o Gudê, até vou ler para fechar, força e intensidade, deu problema com a gurizada. Mas as contratações do Grêmio, depois a gente vai falar das questões do Internacional também, mas não dá para negar que as questões do Grêmio são superiores, né, às contratações do Internacional. Essa é uma questão de resultado, porque também o ano passado, no início de 2019, ninguém discutia as contratações que o Grêmio fez. Foi Felipe, todas vindo de fora, todas vindo do exterior. O Felipe Viseu, o Montoya, o Tardelli veio para ser a cereja do bolo, foi uma exigência do Renato. E quem mais? Teve mais gente, me ajuda aí, Giovanni. O Viseu também. Se falou muito que a confirmação Tardelli, do Luan era uma Montelli. contratação. Não, mas aí é que na verdade foi colocando pro ali, Santos ele lá, fez. foi pro Santos lá, O Marinho. Mas o Marinho foi Mas o Marinho antes. tinha chegado antes. Mas por isso, e foram contratações que não deram a resposta que o Grêmio nem o torcedor do Grêmio esperava. Principalmente o único que não dá para falar é o Viseu, que se machucou, né? O Viseu não Mas dá também pra... não apresentou quando jogou, não apresentou muita coisa. Jogou muito pouco, né? Agora, as contratações desse ano, os últimos 3 anos, são mas foi muito melhores. Foram todos contratações. Esse ano. Na fotografia, tu pode comparar. Mas vamos ver agora quando começar os campeonatos. Se vai dar certo é outra coisa. Aí tu pega o Internacional, pega as condições do Internacional, não, faz essa comparação. Mas eu não tô comparando. Os jogadores assim, o Grêmio fez um time de rebarba acho que com o Luiz Felipe Scolari, há uns anos atrás, muitos anos atrás, né? E foi muito bem. Não, mas eu não estou comparando. Mas eu e a estou comparando. Eu estou comparando o Grêmio em relação ao Grêmio. As contratações do Grêmio, as 5 contratações desse ano, são melhores do que dos últimos 3 anos. Tu acha que foi melhor que o anterior? Às vezes tem uma diferença. Que tu conhece jogadores que foram contratados depois que jogaram. Se tu fosse pegar no início de 2018, 19, perdão, seria um baita contratação. Mas tem uma diferença importante. No início do ano ninguém discutia as contratações de Montoya, que era um a contratação de Tardelli. Peraí. Olha a diferença, Cadu. Tardelli vem da China, jogando 3 anos na China. O Caio Júnior... Mas quando ele foi contratado não se dizia isso. Eu estou falando do que eu penso. Mas tu tem que falar no reflexo do que aconteceu. Mas não é o reflexo que aconteceu. Mas por isso que eu estou dizendo, é muito mais fácil essas contratações darem certo do que aquelas. Pode até dar errado, porque contratar... Não, eu não concordo contigo. Não, contratar, tu não sabe se vai dar certo. Não, mas eu tenho que dar os faz sentido, sim. Porque exatamente, o Tardelli, por mais que tenha sido badalado, é isso. Ele estava num momento, estava num futebol diferente. A única contratação que a gente tem do Grêmio hoje, que eu acho que tem essa semelhança, é o Lucas Silva, que é um grande jogador, é mais jovem que o Tardelli, mas que não vinha jogando. Agora o Grêmio traz jogadores que vinham jogando, que tu via atuando. E outra coisa, o Grêmio está para contratar, aí eu não sei, é uma questão de relação custo-benefício. O Juliano. Será uma grande contratação. É jogador que chega, bota a camisa e titular. Agora, só um pouquinho, isso é informação. Ou seja, o jogador que joga na Arábia. Em torno de 10 milhões, eu não sei se o Grêmio vai pagar. Joga onde? Na Arábia. Quanto tempo faz que ele está na Arábia?
Não sei dizer. Vai chegar aqui, vai quanto tempo vai demorar para ele ter tu acha forma? que não é uma... Ele foi um grande jogador, ponto. Foi maravilhoso, Cadu. Foi maravilhoso. Foi sensacional. Foi um maravilhoso. Jogou muito no Internacional, jogou muito no Grêmio, ajudou muito o Grêmio. Agora, o jogador que está na Arábia, que só treina às 11 da noite. Quanto tempo é um jogador que tem força, que tem que ter intensidade? E que jogador vai chegar? É aquele que foi aqui, que jogou aqui no Grêmio, ou esse jogador? Não é o mesmo caso do Tardelli. Por isso que eu estou falando. Esses que o Grêmio contratou esse ano, e eu vou te dizer mais, o início do ano eu valorizo muito mais. Tu pode contratar, pode dar certo, tudo errado. Tu quer não errar. Agora, a limpeza que o Grêmio fez, é como dizia o doutor Fábio Koff, jogador ruim, se fica no plantel, acaba jogando. Uma vez o Felipe chegou lá, entrou na sala dele e perguntou, cadê um determinado jogador? Já foi embora. Mas como o senhor nem me consultou, senão tu ia escalar. Não tem. Tá de parabéns ao presidente que fez a limpa. Eu concordo Agora, com o Serginho, jogador. só na comparação do Juliano com o Tardelli, e eu entendo o receio que o Juliano está na Arábia, o Tardelli tem 34, o Juliano tem 29, né? E o Juliano é um jogador que fisicamente também sempre foi um jogador muito forte, é um jogador... Foi. Como está? Eu imagino que com 29 ele não está tão abaixo, Não né? tá Eu acho tão. que vai Olha trazer só, uma é um coisa jogador importante. que joga nas duas áreas. É um jogador que bota a pé na área, que faz gol, que dá assistência. O Juliano... Quando o Juliano saiu do Grêmio, o Grêmio teve... Olha, ele passou... Dificuldades. Quem é que... O Renato, que acabou resgatando quem? Mas peraí, Cadu. Resgatando quem? Cadu, eu não estou Quem? dizendo. Está no Corinthians lá agora, O Ramiro. o Ramiro, porque o Grêmio não encontrava substituto para ele. Mas, o Renato Cadu, acabou no Ramiro fazendo mas isso. E é um evidente, jogador que, mas embora eu- tenha sido do Internacional, é identificado com o Grêmio. Mas eu não né? estou dizendo, eu estou dizendo que ele jogou muito no Internacional, jogou muito no Grêmio. Tu fizesse a comparação Não, com o mas digo, Tardelli, é eu muito vou identificado. voltar na entrevista do Renato hoje. Ele disse que o Tardelli não conseguiu jogar bem no Grêmio esse ano, mas por questões extra-campo. Palavras dele, não foram minhas. Sim. Então, na verdade, se esperava mais dele, Sim, né, lógico. como jogador. Tá? Então, na verdade, se tu pega o início de 2019, era sim uma excelente contratação. Era uma excelente contratação. Um jogador que passou para os clubes, é um vencedor e tudo mais. E o Renato resolveu. Excelente é onde o local para você levar para fazer a revisão do seu carro. E na Casa dos Pneus, 50 anos de qualidade, lá você faz a revisão do seu carro. A gente está em época aí de férias, né, de colocar o carro na estrada, de viajar. Então, tem que fazer a revisão do seu carro. Agora, mesmo que você não viaje, que você fique na cidade, tem que fazer a revisão do seu carro. Isso é uma questão de segurança. Então, os pneus também aí estão ficando careca, desgastado. Então, também lá na Casa dos Pneus. Você sempre tem a promoção permanente. É o feirão de pneus. Então, revisão do seu carro e troca de pneus é na Avenida Ceará, 1055, lá que fica a Casa dos Pneus. Nossos 2 toques para a Visiótica, óculos e acessórios lá, óculos de grau, solar, lentes de contato, de marca, de grife, armações. Está no verão também, óculos solar. Então, sua lente está ruim, tem que trocar. Sua armação está ruim, tem que trocar. Então, é lá na Visiótica, lá você tem todas as marcas, as grifes à sua disposição. E o óculos solar também. Todos estão aí os contatos, o telefone, o site, o endereço, né? E todos os cartões, todas as bandeiras de cartões lá que você tem para também adquirir a sua armação, a sua lente, enfim, seu óculos solar lá na Visiótica. Nosso 2 toques também para Gimo. Olha, qualidade comprovada com os produtos da Gimo. Vamos para um rápido intervalo, voltamos depois falando do Internacional. O Internacional estreia na quinta, mas é uma incógnita, ninguém sabe, né? O time é só treino fechado, ninguém sabe qual o time que fará a sua estreia. Porque o Inter, na realidade, né, a grande preocupação do Inter já é agora no dia 4 de fevereiro. O Inter que está nessa pré-Libertadores da América. Já voltamos. Estamos de volta com o nosso 2 toques desta terça-feira, hoje com o Mário Sérgio Martins, Sérgio Vasques e Giovânia de Oliveira. Você nos canais 24, 524 da Claro Net, principais cidades do Rio Grande do Sul, para o mundo ao vivo, em todas as plataformas digitais, no Twitter, no site, no YouTube, no Face, que você participa fazendo o programa conosco, mandando a sua mensagem, a sua crítica, a sua pergunta, interagindo, mas também compartilhando. É importante que você compartilhe aí nos seus grupos, para seus amigos também compartilhem, para que mais pessoas conheçam a RDC, uma emissora ainda jovem, para 1 ano e meio no ar, então faça isso que é importante. Mas é só você digitar RDC TV
e você acessa qualquer uma das nossas plataformas digitais e assiste em qualquer lugar do mundo aonde você estiver. O Instagram da RDC para acompanhar os bastidores e o meu Instagram pessoal, Cadu Oliveira, 2 Toques, me adicione lá para a gente conversar sobre as coisas do futebol. Nossos 2 Toques para a Baidob. Na Baidob você tem tudo na linha automotiva. Ela tem multimídias para todos os tipos de carro, nós também câmeras de segurança, casa inteligente, sua casa ou sua empresa, seu escritório, né, que você monitora aí pelo seu celular, seu tablet, seu notebook, pelo seu computador. Também películas para carro e para residência. Uma maravilha as películas de residência lá da Baidob. Pessoal do interior, tem o site www.baidob.com.br e o pessoal de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, 2 endereços aqui em Porto Alegre, na Avenida Benjamin Costa 1315, esquina com a São Pedro, da Avenida Ipiranga 5800. Nossos 2 Toques também para Village, serviço contábil, só você acessar o site ou liga aí o site, o telefone da Village na tela, e aí você se torna um cliente da Village. Seu carro está com aquela batidinha chata na porta, para-lama, para-choque, então você resolve lá no Martelinho de Ouro. Chapeação, pintura, espelhamento, polimento para deixar o seu carro 0 km. Euclides da Cunha 309 aqui em Porto Alegre. Ou você liga 51, código de área 33 15 21 60. Passe lá ou fale com o Marcelinho e resolva o problema do seu carro lá no Martelinho de Ouro. Bom, o Internacional tem essa estreia na quinta-feira, é a dupla Grenal contra a dupla Caju. O Grêmio estreia amanhã com o Caxias, aqui na Arena, e o Internacional quinta-feira, lá com esse Juventude, que retomou a Série B aí do campeonato brasileiro. Mas antes disso, a gente não pode deixar de também fazer referência, a gente fez na abertura do programa, foi essa grande vitória do Internacional diante do Corinthians pela Copa São Paulo, 3-1, e aí o Inter garantido. O Inter que já teve 4 títulos, né? 4 títulos, pode chegar ao pentacampeonato. Ou seja, o Inter tem garantido na final da Copa São Paulo e amanhã conhece o adversário. Grêmio ou Oeste será o adversário do Inter na final. Evidentemente que a gente na torcida aqui para que o Grêmio também passe pelo Oeste e tudo indica, né? E aí teremos um clássico Grenal na decisão aí da Copa São Paulo. O Grêmio ainda buscando esse título inédito, não teve nenhuma conquista, e o Internacional buscando aí o seu pentacampeonato na competição. Mas isso mostra o quê? O Internacional, como a gente fez referência no bloco anterior, são contratações aí financeiramente, tá? Talvez são jogadores aí, contratações pontuais, jogadores que mostraram capacidade aí no Campeonato Brasileiro, principalmente os jogadores vindo do Ceará, né? O Thiago Galhardo foi um dos jogadores que mais gols marcou. Botaria o Marcos Guilherme nesse campeonato. Também o Marcos Guilherme, mas o Marcos Guilherme ele está vindo. Está repatriando, mas de qualquer forma. Jogador. Mas o Internacional ainda busca, isso é declaração aí que se tem essa informação, o Internacional busca ainda. O zagueiro desistiu, parece que vai apostar nesse jogador da base, que é o Pedro Henrique, né? Que é um bom jogador. Que é um bom jogador. O Internacional pensava na coisa, mas busca aí um meio-campista, um meio-campista que faça gols. Aí a questão financeira dificulta o Internacional de grandes contratações. E um centroavante, né, exatamente para substituir o Guerreiro. O Guerreiro, porque o Paulo Guerreiro vai estar muito envolvido esse ano, e começam as eliminatórias ao Mundial, e ele vai ser chamado muito pela seleção peruana. O que eu quero dizer? Que o Internacional também vai apostar, isso foi dito pelo próprio presidente Marcelo Medeiros, numa entrevista que fizemos com o presidente aqui, no nosso 2 Toques, né, de final do ano, que o Inter vai apostar na base. É verdade. Então, está dentro, pelo menos... Base que recuperamos, né? Porque, na verdade, o Internacional vinha sofrível nesta área nos últimos anos, né? Fruto de uma administração lá que está um reflexo agora. E aí, com a chegada do Caetano, né? Rodrigo Caetano, que conhece muito bem base, trabalhou muito bem, trabalhou no Grêmio Internacional, foi cria do Internacional agora, no Grêmio antes, né? Então, acho que o Rodrigo Caetano ele veio para suprir essa lacuna que o Internacional tinha deixado de apostar há 2 anos atrás, e os frutos estão acontecendo agora. Evidentemente que o Internacional também buscou alguns jogadores de fora, né, para a base, os jogadores do Nordeste, jogadores do interior do Rio Grande do Sul, os jogadores já em fase de formação, né? Nem todos são da nossa base, dita base lá atrás. Mas o Internacional está apostando forte dessa base, e nós vamos ter frutos, não sei se esse ano, mas com muita probabilidade de ser o ano que vem. Com todo respeito, eu quero só dizer o seguinte: os últimos 2 anos o Internacional
ganhou 2 vezes o Sub-23 e Foi no finalista campeonato no- e foi no finalista no Brasileiro. Não, mas é que, na no verdade, Brasil, vem não forte aproveitou. agora. Não, Vem forte agora. Não, mas vem forte, mas foi campeão. Mas foi campeão e chegou em 2 Uma finais. coisa é ser campeão, outra coisa é tu formar uma Mas base forte. O que eu quero te colocar O Internacional é o seguinte, está, não, Serginho. o Internacional não aproveitou alguns jogadores pelo momento que vinha, que não teve receio. Pode ser também. Pode ser também. Aí eu Pode ser posso também. concordar. Mas Agora, dizer que a base estava tão mal assim, Não, eu não o Inter vejo assim. recuperou. Não, mas eu não vejo vejo, porque eu não vivo vejo. isso. Talvez eu não vivo o Grêmio, mas o Internacional eu vivo. Mas eu vejo o resultado. Enquanto o Internacional foi campeão Sub-23, chegou na final no outro ano, depois foi campeão Mas no talvez, Campeonato Brasileiro. mas Serginho, talvez, Sérgio, Campeonato talvez, Brasileiro de Júnior Sub-20, chegou à final. mas talvez, Não, Sérgio, você acha que tá mal? talvez pela exigência do Internacional em busca de títulos, em busca de... Não usou o jogador. Aí eu Não, concordo. mas aí a exigência te leva a isso, ou seja, tu sabes, tu trabalhou com base, tu trabalhou em tu tem vestiário, que- mas que uma tu para lançar um jogador, Aí é outra a não coisa, ser que seja Cadu. jogador de exceção, Cadu, a não ser jogador Mas de eu não exceção. estou dizendo, Cadu, uma coisa, eu Serginho. estou discordando de vocês, é quanto a dizer Bom, que a então, base a estava informação mal. que eu vou te dar, a informação Agora, que eu vou, não usar o jogador, a informação isso é que eu vou te dar, era o projeto do Internacional, se tivesse conquistado a Copa do Brasil, era usar nesse restante de campeonato brasileiro do ano passado, exatamente esses jogadores da base, porque aí tu não tinha mais absolutamente nada a então provar. isso não quer dizer que a Então é base isso que eu não- quero dizer, Oi? tu não quer arriscar com jogadores jovens, jogadores de base, no momento que tu tem uma exigência maior. Mas eu concordo, só que eu quero dizer que então, mas a base não estava tão mal, isso que eu quero o dizer. Internacional Não, a base não é ruim. Teve Só dificuldade, sabe disso. Teve dificuldade nos últimos anos em relação à nossa base. E não estou dizendo só os jogadores. O Nacional não tinha um elenco tão usou. grande que nós temos agora. E não só os jogadores que estão lá. Não só os jogadores que estão lá. mas contudo- Tem uma turma aqui atrás. Não, mas- Tem uma turma aqui Mas, atrás. contudo, teve jogadores que eu acho que não tiveram o aproveitamento e a É oportunidade outra, que os outros Oliveira, tiveram. é outra leitura. Também, aí eu concordo com o Serginho. Agora, que o Internacional, ele em algum momento abandonou a sua base, isso é verdade. No aproveitamento Mas da a base Eu foi quero dizer- É abandonada. verdade. Não, o que eu quero dizer é isto. Quer dizer outra Mas coisa. a base foi abandonada com a gestão Vitório Pinto. É isto que eu quero E dizer. acabou fazendo É. o que, Nós não o que é tivemos público em relação base. ao... Mas isso foi Nós tivemos- 17, tio. Mas, gente, mas tem Mas, reflexo, tu não faz uma base em Mas eu 2 estou anos. falando 18 e 19, tu olha, pega ali a estatística da base do Internacional em termos de sub-23 e Serginho, não sub-20 é isso, Campeonato Serginho. Brasileiro. Bom. Não, agora, se não houve aproveitamento do jogador, for por outras coisas, que até Que concordo. também a Tu não administração. pode, tu não pode botar os jogadores no momento que o Internacional está saindo de uma segunda divisão, que é uma exigência maior. Aí eu concordo, não usou, não O utilizou. Internacional nunca Tem o esteve jogador. com uma base tão forte como está agora. Ponto. Bem Se diferente tivemos do problema- Grêmio. O Tivemos problema lá atrás de usar, O ou Grêmio- deixar de usar, mas no todo, entendeu? Tu vai pegar a base não só naquele sub-20, sub-19, vem uma garotada aí. tia. O Grêmio, ao contrário do Deu uma Grêmio, o garotada. Grêmio, No o Campeonato Grêmio há Gaúcho. quantos anos vem projetando jogadores aí? Isso. Quantos anos vem aí? Porque vive uma outra situação bem diferente do Internacional. Mas em relação à estreia do Internacional na próxima quinta-feira, é tudo uma incógnita em relação aí ao novo Eu técnico. te dou Eduardo. meia, que o Internacional está procurando. Para Chedes, esse aí. Que está inscrito no Campeonato Gaúcho. Bota para jogar. O ele não pode- Internacional, se botar ele contando no o Neto, Mas- que já está fazendo a Mas isso, pré-temporada. evidentemente, vai ser feito exatamente em questão de campeonato ter alguns gaúcho. jogadores que Só que estão- o Inter tem... Qual é a prioridade do Inter? A prioridade do Inter é agora. Dia 4 lá, disputa. É agora. É pré-Libertadores. E pré-Libertadores, já sabe, o São Paulo no passado ficou fora na pré-Libertadores e se projetava, era o grupo da morte. Inter, River, São Paulo Não ficou veio fora. São Paulo. O Corinthians ficou fora. O Atlético Mineiro lá atrás ficou fora. Então temos muito E cuidado. o uma Inter, situação completamente e o Inter diferente. já pega na largada um adversário É. que não é bobo, não é? Eles O- jogaram hoje, bobo. não jogaram? Não, ele... Jogou. Alguém jogou lá. Hoje teve até, era o cara bobo, a estreia Cara da bobo. Libertadores. O time era o cara bobo contra o Tem Universitário. razão. Isso, Esse né? time está tão bem que Mas o Internacional não pega um time desses, né? O Internacional pega Pega o um Laú. que ganhou de VO, né? Porque o outro parece que Exatamente. chutou. E que está Mas caindo para a Laú, segunda né? divisão do campeonato Quem? chileno. O time. Mas time esse mas aí? a grande O incógnita Inter vai pegar o do Internacional, acho que a grande incógnita é em relação ao que... Tem um grande nome, um grande clube, mas o time está A grande incógnita internacional é o que eu tenho dito, é em relação ao Eduardo Cudê. Se sabe a maneira que ele trabalha, a maneira que ele joga na Argentina, como ele monta seus times, mas aqui
é uma situação completamente diferente, né, em relação à Argentina, que eu sempre te digo. A Argentina, tu vai de uma cidade para outra em pouco tempo. Aqui olha... Ele foi bem, na Argentina ele foi bem. Quando ele foi trabalhar no México, ele não foi bem. Pois é, Mas não foi tão não mal deixa assim. de ser... Não deixa Não de foi ser... tão mal. E é uma expectativa que tem. Está se apostando muito nele, é um técnico que mostrou a sua capacidade, mas não deixa de ser vamos aguardar, viu? Vamos uma aguardar, certa então terão- E também como é que ele vai montar o time? Não vai com o time titular, vai com um time alternativo, um time misto? O que se ouve aí, na verdade, que na quinta-feira vai com um time misto ou um time de reservas. Agora, no jogo, e eu vou chamar a atenção para o horário, domingo às 19 horas no Beira-Rio, que é um jogo muito bom para horário de verão, para que principalmente o pessoal que possa se deslocar da serra ou da praia para vir ao jogo, titulares. São aqueles jogadores que provavelmente são jogadores que vão iniciar a Libertadores. Exatamente por isso. Ele vai ter que botar antes da estreia na pré-Libertadores exatamente o time que ele quer. O encaixe que ele quer. Na pré-Libertadores, ele vai ter que botar o time titular, ele vai ter que botar o time melhor. Né? Tem a questão do Musto aí, o Musto até ontem a Conmebol já oficializou a participação aí, que já prescreveu aqueles cartões que ele tinha sido expulso lá pelo Argentino Júnior, 2016. Prescreveu, 2016, né? Antes de sair, quando ele... O Comebol disse a mesma coisa, o Chapecoense depois puxou o tapete. Não, mas veio por escrito, sabe? Mas aí, Agora tem o documento. Recebeu por escrito. documento. Ele pode. Só não tô sacanagem, A tô figura falando. do Musto Não, é eu acho complicado. interessante, porque por mais que o Inter tenha jogado nos últimos anos com a figura do primeiro volante, primeiro era o Rodrigo Dourado, depois o Lindoso, o Musto ele é um volante do estilo que o Inter há um tempo não tem, que é o volante que fecha a porta, né? um volantão. O volante. Volantão. Daí a necessidade do tripé, eu acho, né? Volantão. Agora, também tem essa questão. Ele está sem jogar, sem ritmo de jogo. Ele foi punido 6 meses pelo antidoping. Depois o Caso tem uma afinidade com o Internacional incrível. Sim, né, né? Marcelo? Nós gostamos e muito aí do Caso, pediu e foi punido mais 6 meses. Né? Então, na Caso, eu adoro realidade, o Caso. ele sem jogar, ele está 1 ano sem jogar. E se sabe que aí é questão de ritmo de jogo, é questão de bocadura. Mas todas tem essas curiosidade de questões. ver o Inter voltar a jogar com 5 clássico, né? O 5 que fecha a porta mesmo, né? 5... A postura do Essa Internacional Malvado. vai ser completamente diferente em relação ao que era o time do Dari Helma, né? Outro time, outra forma de jogar. É um né? time Não, sem dúvida. propositivo, até foi aquela... O Internacional aqui dentro do Beira-Rio sempre foi. O Fora Internacional- não era, mas aqui dentro do Beira-Rio ele mas foi. depois que nós tivemos perdemos a Copa do Brasil daquela forma como perdemos, o Inter foi outro time, inclusive, no Beira-Rio. Sim, não, e Um depois time, assim, sim. Não, sentiu muito. Mas até ali o time do Mas era um time que Internacional sempre jogou no limite. do Mas ali eu acho que tem um caráter emocional e que eu acho que é o grande desafio do Cudê para esse começo. Porque não dá para imaginar que o Inter vai chegar jogando já futebol totalmente diferente, como. totalmente Não, encaixado. não tem como A questão ligar. emocional, Não, o que eu acho que vai fazer muita O diferença. que eu Inter tenho desmoronou. dito, e eu acredito que o Internacional tenha com ele, e pelos argentinos, e também a questão que não é um argentino, mas é a língua espanhola do Paulo Guerreiro, que o Inter vai ter, nesse primeiro momento, é um espírito de time argentino. É um espírito de time argentino. Pode ser. E é o que precisa para esse começo, né? Até conseguir encaixar pelo menos, porque se entrar com o espírito que acabou o ano, né? Que o Inter acho que desmoronou não, após a derrota. Acho que aí aquilo ali não. já foi resolvido, viu? Acho que isso foi fruto de perder uma Copa do Brasil como perdemos, né? E não encaixamos Ali houve mais. uma frustração. E não encaixamos mais. Ali houve uma frustração, o Internacional apostava nesse título, e teve uma frustração muito grande em relação à perda. Mas satisfeito, feliz você está sempre quando escolhe o seu banco, escolhe certo. Aí o nosso banco é o Banco do Rio Grande, é o Banco dos Gaúchos, é o Banrisul, né? Esse banco lhe proporciona diversos produtos, um desses que está na tela para você, que é o Banrisul Saque Digital. Você, inclusive, que já é cliente do Banrisul e não baixou o aplicativo, baixe porque você tem a segurança do Banrisul e todas as facilidades que o Banrisul Saque Digital lhe oferece. Então, clique, simplifique com o Banrisul Saque Digital. Agora, se você não é cliente, você está perdendo, né? Se torne um cliente do Banrisul. Você está pensando em reorganizar sua casa, em reformar, em construir? O Mário Sérgio gosta muito disso. Em seguida, é a Casa do Litoral e aqui... Casualmente estou reformando o escritório. Coincidentemente. Então, onde é que tu foi comprar o material? Na Ferragem Lampião. Não tem dúvida, né? O nosso direto, aliás, indicação do meu empreiteiro, e eu conhecia, digo, vamos lá, está postado de preços bons e material de qualidade. Aí, viu? Faça o mesmo também. Lá você tem tudo em material de construção, também uma grande variedade aí de lâmpadas, refletores, luminárias LED, setores de manutenção, de áreas industriais a condomínios e empresas, um mix total.
a essas áreas. Também aí quer pintar sua casa, o pessoal que aí reabriu suas casas no litoral, mesmo aqui, são mais de 2.000 tonalidades de tintas que você tem lá na Ferragem Lampião. Pronta entrega e direto do depósito. Ela vem, ela entregas, ou seja, um atendimento aí, toda a equipe lá, personalizada, a equipe do Gilberto, João Carlos à sua disposição, estacionamento na porta, são todas as facilidades que a Ferragem Lampião lhe oferece. Tá aí os contatos, telefone, o site, aqui em Porto Alegre, fica na rua Alberto Silva 85, junto, quase ali, esquina com a Assis Brasil. Então, todas as facilidades que a Ferragem Lampião lhe oferece. A própria frase, o slogan da Lampião diz tudo. Não ande em vão, vá direto a Lampião. Porque, se for em outra, corre risco de não encontrar. Lá você tem a certeza que encontra tudo que você precisa e tudo que você necessita. Não ande em vão, vá direto a Lampião. São mais de 30 anos no mercado, né? Isso já basta para dizer o que é a Ferragem Lampião. Nossos 2 toques também para Gimo, qualidade comprovada com os produtos da Gimo. Vamos para um rápido intervalo, voltamos em seguidinha para o último bloco, nossos 2 toques, e dando, né, voz a algumas das nossas muitas mensagens. Já voltamos. Estamos de volta com nossos 2 toques de hoje com o Mário Sérgio Martins, Sérgio Vasquez e Giovanni de Oliveira. Você assiste os canais 524 da Claronet, principais cidades do Rio Grande. Para o mundo, vamos ao vivo em todas as plataformas digitais, no Twitter, no site, no YouTube, no Facebook, você interage conosco, participando, dando a sua crítica, a sua pergunta, compartilhando seus grupos, diz seus amigos, compartilhe para que mais pessoas conheçam a RDC. 1 ano e meio aí, vamos para 1 ano e meio no ar, a emissora ainda jovem, né? Então é importante que você faça isso. Se você digitando RDC TV, você acessa qualquer uma das plataformas e assiste qualquer lugar do mundo onde você estiver. Também o Instagram da RDC para acompanhar os bastidores da emissora e o meu pessoal, Cadu Oliveira 2 Toques, para você. Me adicione lá para a gente conversar sobre as questões do futebol, da dupla Grenal. Nossos 2 toques para a ciência, estética e saúde. Olha, é um espaço totalmente voltado para a saúde, para o bem-estar, para a autoestima, especializado em diversos procedimentos aí, faciais, corporais, nutrição estética e esportiva. Tem a micropigmentação capilar, né, para você amenizar e acabar com a sua calvície. Então aí os telefones na tela para você. Mas acesse as redes sociais da Ciência, Estética e Saúde, tanto o Instagram quanto o Facebook. E eu relatei algumas aqui, são muito mais, né? São inúmeros procedimentos que você tem lá na Ciência, Estética e Saúde. Nossos 2 toques também para o Grupo Aspecir, que é todos os ramos seguros e assistência financeira, e é o patrocinador, é o pilar do São José, que também vem fazendo grandes campanhas do Campeonato Gaúcho, estreia também nessa quinta-feira, e estará na Série C do Campeonato Brasileiro mais uma vez esse ano, e também disputando aí a Copa do Brasil. Nossos 2 toques também para a Gimo, qualidade comprovada com os produtos da Gimo. Vamos lá para algumas das nossas mensagens. O Gilberto, o Hélio Camargo. O Hélio é o seguinte, olha, talvez seja uma bobagem da minha parte, mas, na minha opinião, o Inter, se não for campeão da Copinha, será uma zebra ou uma grande justiça. Mas aí sempre o Grêmio passando amanhã pelo Oeste, hoje o Grêmio também tem uma bela equipe, pode ser ajuda por um. E aí a rivalidade de um clássico Grenal, se confirmar. Mas Grenal. o Oeste, não pode esquecer que o Oeste é um belo time de futebol. Também. Eliminou o São Paulo. Não, eliminou o São que Paulo. Era favoritíssimo. Não é páreo corrido nem pro Grêmio e nem pro Inter numa eventual final. O Grêmio enfrenta o Oeste, é um baita time. Se o Oeste dúvida. passando, realmente, Oliveira, então, eu acho que vai ter tanta dificuldade como se fosse o Grenal. O Grenal cresce os jogadores, é diferente, tá? Mas o Oeste não é um time bobo, não. Que Grenal, se der Grenal, não, claro que é ruim perder, mas aí eu não tenho obrigação. Se perder para um, vai ficar aquele coisa. Agora, se perder para o Oeste, é mais ou menos como perder para o Atlético Paranaense. Pode na ser, Copa Brasil. pode ser, mas tu perde uma Copa Brasil para o Corinthians, tu entende? Claro que é ruim. É ruim, sempre é ruim perder. Não estou falando nada disso. Em Grenal também, perder um Grenal também ia ficar complicado. Agora, perder para o Oeste vai ser mais ou menos como perder para o time pequeno. Não, mas eu acho que não. É que eu tenho visto o Oeste jogar. Tu tem que olhar o time que está jogando. Lógico. Não só Mas o nome da uma camiseta. decisão, não que seja, mas uma decisão assim, a camisa pesa. Esses garotos merecem muito esses títulos, pois jogam muita bravura, como requer o elenco para 50 títulos. O Humberto também, boa noite, Cadu e convidados. O Miro Veiga, isso que eu digo, a gente assiste em qualquer lugar do mundo. O Miro Veiga, boa noite, Cadu. Lá em Laguna, o Miro é o pai da Manuela Veiga, que foi nossa colega aqui
na RDC, nos assistindo lá. Né? Hein? Grande repórter. Grande repórter, grande repórter. E grande pessoa também. O Humberto, Cadu, quem é o responsável por escolher os jogadores para dar as entrevistas? Bom, isso é via assessoria de imprensa, mas é evidente que isso aí vai muito do assunto, de uma questão, aí um jogador que vem de recuperação, um jogador que vem lesionado, depende do foco e aí sempre é escalado, né, conforme ou o técnico ou algum jogador. Um jogador que está chegando, um jogador que está voltando de lesão, um jogador que está mais em foco por alguma razão ou outra. Geralmente é por aí, o Humberto. O Jaime Dali Grêmio, avante tricolor. O Rudinei Pedroso. Boa noite, Cadu, belo programa. Inter na final da Copa São Paulo. Metemos 3-1 no Corinthians. Mas o Humberto aqui... Pela entrevista, o Renato fez um curso intensivo de discurso público. Mas o Renato é isso, como disse o presidente. Nada. Como disse o presidente, né? O Renato manda, o Renato não manda. Quem é que não gostaria de ter na sua empresa um profissional da capacidade do Renato que abraça todas essas questões aí, né? E principalmente também a capacidade dele profissional, mas a liderança que ele tem no vestiário. O Luciano Júnior, o Inter quebrou o Inter. Eu acho que o Inter quebrou o Corinthians, né? O Inter acabou de ganhar 3-1 do Corinthians e está formando um belo time de futebol para 2020. Não quebrou, não. O Gilberto Jardim, RDC cada dia melhor. O Joel Abraão, o Inter atropelou o Corinthians na Copinha. O Hernandes da Silva, boa noite. Doutor Cláudio Etzberg, esse é o homem da odontologia do esporte. Né? Já, belas entrevistas. Todos os atletas aí, atletas do mundo inteiro, vêm aqui, os profissionais de dupla Grenal, dos jogadores, né? Principalmente com a placa otimizadora. Eu tenho, né? Eu, Darcy, né? A grande maioria dos jornalistas aí, essa placa otimizadora, olha, é uma coisa espetacular, né? Questão de equilíbrio, questão de postura, né? Olha, é uma facilidade, uma melhora de qualidade de vida que... Acesse as redes sociais do Dr. Cláudio Etzberg, o Instagram ou o Facebook, você vai poder acompanhar esse trabalho na odontologia do esporte do Dr. Cláudio Etzberg. Vamos lá, mais o Hernani também, o Hernani da Silva Rosa na audiência. Big Ben está fazendo final, ponto final, é isso? Estamos chegando no final, é isso? Então tá nos passando, então, ponto final. Bom, como sempre, saímos daqui, vamos ao Barranco, restaurante churrascaria mais premiado do Rio Grande do Sul, referência nacional. E tem o Barranquinho, né? E o complexo do Barranco assim, à sua disposição. Eu vou para lá em qualquer lugar com o meu Kia da São Motos. 2 endereços à sua disposição. Avenida Ipiranga 8113 e a revenda da Avenida Ceará 370. Agora, olha, tem um lançamento do carro, é o Kia Rio. É um espetáculo. Vai ter o lançamento agora no final do mês, através lá das revendas do Jefferson Fustenal. Mas ele já está lá em qualquer uma das revendas. Passe lá para você ver o que é o Kia Rio. Duvido que você saia de lá sem esse novo lançamento da Kia São Motos. Agora você vai para uma balada, não quer saber de blitz, vai para o cinema, vai para o teatro, futebol, onde você for, não quer saber de estacionamento, aí é Teletaxi. 32, 26, 19, 19, 24 horas à sua disposição. O que é mais importante, que é fundamental, é segurança, você sabe quem lhe leva e quem lhe traz. Na sequência está chegando aí Guilherme Macalossi com o Cruzeiro das Conversas, logo após, na virada, Joias na TV com Rossana Rocha, que eu digo sempre, não tem dia, não tem época para você dar de presente uma joia para sua esposa, para a mãe, para a filha, para a namorada, para a amiga. Então, acompanhe Joias na TV com Rossana Rocha. Faz isso para a dona... Uma joia também não, nós podemos ganhar. Serginho lá com a Márcia, a gente está fazendo um grande sucesso no litoral. Continue, nos abandone e continue com a programação da RDC TV. A todos vocês, um grande final de noite. Oferecimento Kia e Lifan Sam Motors.